Só os irmãos da paz do Senhor. Vou deixar para a meditação do Senhor. Talvez Salmos 73. Salmo 73. Os músicos que puderem depois me ajudar aí. A epígrafe diz: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Salmo 73. Vamos compartilhar aqui alguns versos. Verso 1, 2, o 3, o 17 e o 28. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. O 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Verso 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Louvado seja Deus. Irmãos, para tomar nossa lição. Esse salmo é um salmo muito conhecido do cantor levita Asaf. Asaf era um líder, né, de músico naquela época. Para a gente entender esse salmo, eu gostaria de separar o salmo 73, pelo menos em 3 partes. Como toda a mensagem tem início, meio e fim, eu queria separar pelo menos em 3 partes. Quem eu sou, vou destacar Asaf. Quem eu vejo, o que eu vejo, no Salmo 20, no Salmo verso 3. E o que eu devo fazer, é o Salmo, desde o versículo 28. Então, quem eu sou, o que eu vejo e o que eu faço. Esses 3 tópicos que eu quero destacar dentro desses 30 minutos que eu tenho para liberar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Então, esse salmo foi composto por Asaf. Asaf era uma linhagem musical, né? Sua família. Ele presenciou muita coisa boa através do louvor, o dom que Deus deu a ele de louvar, de ministrar através do louvor a palavra de Deus. E a gente sabe quão importante é um músico, um bom levita diante de um culto, né? A gente subentende que o louvor ele atrai a adoração, ele atrai a presença, né? Para a igreja, para casa, onde quer que a gente esteja reunido. Esse louvor, muitas das vezes, vem através desse cantor, desse levita, desse músico. E assim era Asaf. Ele teve um dos maiores eventos, se é que pode dizer assim, de poder de Deus, de avivamento. Ele presenciou, ele estava encabeçando essa carruagem, né? Quando a presença de Deus foi, a arca foi para a casa de Obed-Edom, né? Quando estava lá com Dagom, começou a prosperar, Davi foi lá pegar a arca, a presença da aliança. Ali estava Asaf encabeçando, então ele viu o que Deus fez através da arca na casa dos inimigos e na casa de Davi, onde ele teve aquela passagem ali com Uzá, que Uzá foi botar a mão, foi fulminado, ele viu essa passagem com Davi. E também no templo a qual Salomão construiu, ele também estava no louvor, ministrando. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender que na inauguração foi uma glória de Deus, onde a Bíblia vai dizer que todos desmaiaram de tanta presença do Senhor naquele lugar. Então a gente não está falando aqui de quem quase se desviou, foi um membro, não foi um visitante, não foi um auxiliar de trabalho, nem um diácono, nem um presbítero, nem um pastor. Foi uma pessoa que talvez não tinha nenhuma nomenclatura, como essa que eu citei agora, mas era uma pessoa que atraía a presença de Deus, porque para Deus nada importa de nomenclatura. O que importa é a intimidade que você tem com Deus. Então, Asaf,
ele consegue, através do dom que Deus deu a ele, atrair a presença de Deus, né, para essas cerimônias, esses cultos, aonde quer que ele esteja. Mas agora ele vai escrever um cântico, né, porque o salmo nada mais é do que um louvor, um cântico para Deus. Ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Irmãos, eu quero destacar aqui que Asaf, ele nada mais é do que igual a nós. Ele é ser humano, sujeito às mesmas paixões que as nossas. Sujeito às mesmas quedas que as nossas. Sujeito aos mesmos erros que os nossos. Alexandre, então o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes a gente também pensa em se desviar, não é pelo que está acontecendo em si com a gente. Ele vai dizer no verso 3: ao ver a prosperidade dos simples e dos soberbos. É pelo que a gente vê na nossa caminhada. Aqui dá a entender, no verso 17, que ele vai falar: até que eu cheguei no santuário. Então a gente consegue entender, conjecturar aqui, que ele estava indo, no mínimo, para a igreja. E a gente que mora na comunidade, a gente vê tanta coisa, umas boas, outras ruins, e seria hipocrisia nossa dizer que a gente não deseja certas coisas. Um certo conforto, uma mobilidade, isso é normal. O problema é quando a gente olha muito lá para fora e esquece de olhar aqui para dentro. Quando eu digo aqui para dentro, não é olhar para as pessoas que estão aqui dentro. Porque se a gente olhar, a gente vai parar também. Certa feita, se eu não me engano, mês passado, a pastora Alessandra liberou uma palavra muito forte. Muito curta, mas muito forte. Ela falou assim, ó: vocês, ou a gente, nós não somos fiscais de igreja. A gente não está aqui para fiscalizar o que acontece, o que deixa de acontecer aqui dentro da igreja. Aqui é um local para a gente se reunir, adorar, entregar o nosso louvor, nosso dízimo, nossa oferta, nos abastecer da palavra. Graças a Deus, a nossa igreja, a nossa liderança tem palavra, e a gente sai mais forte para enfrentar o que a gente vê lá fora, porque não é fácil a gente combater com o que a gente vê lá com as nossas forças. Porque se a gente deixar, a gente se leva, como se levou Asaf. E Asaf viu que viu, irmãos, de glória, de poder, de unção, de graça, e ainda assim esse salmista pensou em se desviar. E aí ele vem discorrendo o porquê, né? Pois eu tinha inveja de ver o soberbo, a prosperidade dos ímpios, porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos dele são inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Por aí vai. Então ele se deleita sobre aquilo que ele está vendo, mas ele esquece do que ele já viveu, né? Muitas das vezes na nossa vida é assim. A gente tende a olhar mais para o que nos falta do que agradecer o que nós já recebemos, o que já temos, né? A gente, se nós prestarmos atenção, geralmente os nossos baques, né? Os nossos contra-ataques, as nossas frustrações, geralmente são sempre depois de grandes vitórias que a gente conquista. 1 Reis 19 vai falar sobre Elias. Ele vence os 300 lá, os profetas de Baal, todo mundo conhece essa passagem, e ele se assenta. Logo em seguida, Jezabel manda um mensageiro para ele e fala: ó, avisa para ele que amanhã, essa hora, ele vai morrer. Ele se levanta, vai embora pelo deserto e se senta ali cansado. Ele tinha acabado de vencer uma batalha. E ali debaixo de um pé de zimbro ele pede a morte. Senhor, me leva, não aguento mais isso. Irmãos, ele acabou de vencer 300 profetas. Ele temeu a palavra de uma mulher. Ele é medroso? Não. Ele é fujão? Não. Na minha concepção, ele só estava cansado. Ele precisava descansar. Tanto é que o anjo vem a ele e deixa, dá um toque nele. Vambora, tá fazendo o que aí?
deixa pão e água, ele come, ele bebe a água, e o texto é claro em dizer que ele volta a dormir. Ele estava cansado. Alexandre, o que isso tem a ver com o que você está ministrando? O que eu quero dizer, irmãos, que desviar do caminho do Senhor não é a solução. Isso é postergar um problema. Porque geralmente a gente só pensa em desviar porque a gente está com um problema. Ah, eu não vou porque meu carro deu ruim. Ah, eu vou parar de ir porque fulano está me olhando. Ah, eu vou parar. Irmão, se você fizer isso agora, o problema não vai sanar, você vai sair. Você pode ficar, de repente, uma semana, um mês, um ano, 10, 15, 20 anos. Você vai perder um tempo lá fora para depois você retornar. E o tempo que você perdeu lá fora, você não recupera nunca mais aquele tempo. Porque o tempo passa e passa para todo mundo muito rápido. Então, muitas das vezes, a gente só precisa descansar. E às vezes não é nem o corpo, é a mente. Porque o corpo, quando você deita, ele descansa, ele relaxa. E muitas das vezes a mente não. Principalmente não desmerecendo as mulheres, na cabeça do homem. O que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali. E a gente não para, a cabeça não para. Já acorda, senta na mesa, na cadeira, na cabeceira da cama, o Senhor é isso. E o Senhor está dizendo para a gente, calma. Te acalma. Você acabou de vencer uma batalha gigante agora, te acalma. Fica tranquilo, veja não só o que você está olhando no caminho, veja o que eu já fiz por você. Veja o que eu já fiz pela sua casa. Veja o que eu já fiz pelos seus. Isso é muito difícil, irmãos, a gente olhar e ser grato. Porque muitas vezes a gente olha, isso aí é porque eu estava orando. Isso aí é porque eu estava jejuando. Irmão, não é mérito seu, irmão. É graça de Deus. Aleluia. É graça de Deus. Esses dias uma aplicação muito boa, eu vou aplicar aqui muito rápido, sobre a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. O que acontece sobre esses três tópicos? Por exemplo, se vier um rapaz aqui agora e bate aqui na porta da igreja, vai quebrar o carro dele, vai quebrar a porta da igreja, o que a gente, como ser humano, a gente vai querer? Justiça. O que é a justiça, meu irmão? Você vai pagar o seu prejuízo, você vai pagar o meu, vai consertar. Eu quero que isso resolva. Justiça. O que é a misericórdia? É o Senhor falar para ele, meu filho, não sei o que houve aí, mas faz o seguinte, fica com o seu prejuízo, que eu vou ficar com o meu, vida de segue. O Senhor está dando misericórdia da pessoa. O que é a graça, irmãos? É o tempo que a gente vive. O que é a graça? É o Senhor olhar e falar assim, meu filho, eu vou consertar o seu prejuízo, eu vou ficar com o meu, ainda vou pagar uma janta para você hoje. Irmãos, você tem noção do que é o Senhor nos abraçar nesse momento de graça? É porque a gente não consegue, irmão, mensurar a graça divina sobre a nossa vida. A gente não valoriza os pormenores que Deus faz pela gente. Se a gente vier aqui hoje atrás de uma libertação para um filho, Deus vai libertar, amanhã a gente já esqueceu essa libertação. A gente esqueceu esse processo de 10 anos orando pelo filho. Agora eu já estou descansado, meu filho já está salvo, está bem. Aí já diminui a oração, diminui a busca, diminui a vida para a igreja. E assim a gente vai seguir a nossa vida. O salmista vem falando, até que eu entrei no santuário e vi. Talvez ele foi para o culto falando assim, Senhor, hoje é o meu último culto. Eu vou lá e me fico. E se o Senhor não falar comigo, eu vou jogar tudo pro alto. Eu vou me desviar. Irmão, me desculpa a minha ignorância, mas que obrigação que o Senhor tem de falar com você? Ele vai falar pela infinita misericórdia e graça. Porque tem coisa que a gente quer ouvir hoje, que ele já vem falando há muito tempo, mas a gente não quer dar ouvidos. Mas sabe como é que a gente quer? Perdão, que Deus fale. Senhor, se é para eu ficar, fulano vai ter que vir de camisa vermelha, a irmã de camisa rosa, fulano sentar na mocidade e fulano naquela cadeira. Aí confia, meu irmão, não tem nada disso, isso é misticismo seu. O Senhor fala aqui, através da sua palavra. Aleluia. Se você estiver ligado no Senhor, não no que está acontecendo lá fora,
Isso acontece, não vamos ser hipócritas, às vezes nós estamos aqui só o corpo, mas a cabeça está lá fora. Você não consegue adorar, você não consegue louvar, você não consegue se entregar, a glória de Deus está caindo e você está aí inerte. A sua cabeça está lá fora no problema. Assim estava Asaf, no caminho para a igreja, no caminho para a igreja. Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa: a igreja é a extensão da nossa casa. Não é daqui para lá, é de lá para cá. O que a gente carrega não é daqui para lá, é de lá para cá. É lá que eu tenho que começar a orar, lá que eu tenho que começar a jejuar, lá que eu tenho que começar a entregar o meu culto, a minha adoração, a minha oferta. Mas, Alexandre, como é que eu vou entregar a minha oferta em casa, irmão? Para quem é casado, paga um cabelo, uma unha para a mulher, faz uma graça. A mulher também paga um cabelo para o marido, um sorvete para o cinema. Isso é um sinal de oferta, irmão. Você está injetando na sua casa, no seu filho. Então, às vezes, a gente se perde, inverte as coisas. Aí eu vou lá que eu vou falar com o pastor que faz. Não, irmão. O pastor já tem a demanda dele, já tem a família dele para resolver. Não é que ele não possa te auxiliar. Mas se você chamar a responsabilidade para você, como um homem de casa, você como uma mulher sábia, que a Bíblia diz que você vai tentar resolver em casa. Aleluia. Você vai chegar no culto leve. O problema foi resolvido, não, mas está alinhado. Porque tem problema que não é a gente que vai resolver, irmão. É o céu. O problema que você pode resolver, geralmente são problemas que você arruma. Os problemas que você pode resolver, geralmente são os problemas que você arruma. Aqui foi Asaf. Ele arrumou o problema para a vida dele. Senhor, eu quero desviar, eu quero ir. E o Senhor deve estar olhando para ele. Se vira aí, meu irmão. Faz o que você tem que fazer aí, eu já fiz. Olhava assim na tua vida aí, você viu o meu poder, a minha glória. Você não devia nem estar assim. Eu fiz na tua vida coisa que eu não fiz na vida de outros. Tem gente aqui que já viveu coisa que eu nunca vivi, irmãos. De poder, de graça, de unção. Mas talvez essas pessoas possam estar pensando, a gente não sabe o que eu estou passando também. Alexandre, hoje já seria meu último culto. Irmão, a gente não tem noção do poder de um culto. Asaf está falando aqui, Asaf. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus, aí tem lá o ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula, na língua portuguesa, a vírgula quer dizer uma pausa. O ponto e vírgula quer dizer uma pausa mais extensa. Irmãos, até na leitura a gente precisa respeitar as coisas. Esse ponto e vírgula é para você pausar, respirar um pouco, entende o que você está lendo para depois você continuar. Então entenda o que o Senhor está querendo dizer nessa noite para você. Em nome de Jesus, você pode até pensar em desviar, que a gente não é hipócrita, não é ser humano. A gente é falho, a gente é fraco, a gente pensa mesmo. Mas daí você botar isso em prática já é um outro passo. Então tem coisas que, assim como Asaf, ele olhou, desejou e veio ao coração, tem coisa que a gente deve blindar o nosso coração. Irmãos, eu aprendi que tem coisas que a gente fala na oração e a gente fala até errado, porque são coisas que a gente tem que fazer, a gente está pedindo para Deus. Senhor, blinda o meu coração, Senhor tem poder para isso, tem. Mas você pode fazer isso. Eu vou falar por mim um breve testemunho. Eu estava num período que eu estava desejando muita coisa terrena, muita coisa. Minha esposa falou, Xane, calma, olha o que a gente já conquistou, calma. E não, tem que fazer. Eu falei, Senhor, está me fazendo mal. Blinda meu coração e nada de tudo continuava da mesma forma. Eu falei, converso muito com o Osés, né? O evangelista Osés trabalha comigo, ele falou, Xane, tem coisa que você tem que fechar a porta. O que você está vendo que está te fazendo desejar muita coisa? Eu falei, umas amizades, uns vídeos, um negocinho. Eu falei, então amizade corre. Vídeo, bloqueia, desinstala. A amizade, olha, Deus fez isso. O Instagram eu não tenho mais. Alexandre, agora você... Não, irmão, estou em paz. Você não deseja mais? Eu desejo, irmão. Mas no passo do gato, naquilo que Deus tem no meu coração. Porque tem coisa que a gente deseja e não está na pauta de Deus para a nossa vida. Ou você vai empregar força num negócio, você não vai conquistar, ainda vai botar culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo. O que Deus de repente tem para a vida do Jackson, não tem para a minha vida. O que tem para a minha vida, não tem para a vida do Hélio, assim sucessivamente. Então eu não posso desejar o que o Hélio tem, o Hélio não pode desejar o que eu tenho. O Hélio no joelho ele vai descobrir o que Deus tem para a vida dele.
Eu, através do joelho, vou saber o que Deus tem para minha vida. E tem coisa que eu nem imagino que Deus tem, muito, muito, muito maior. Isso é bíblico, a Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, para Ele botar em prática e restabelecer na nossa vida o que Ele quer, irmãos, é um processo muito grande, muito distante, que a gente precisa caminhar, aprender, a gente vai chorar, a gente vai se frustrar, a gente vai ser traído, a gente vai tomar pancada e a gente precisa ser forte. Quando eu digo ser forte, não é forte de não chorar, de não reclamar, de não, irmãos, faça isso tudo, só não saia da presença do Senhor. Porque é Ele que te fortalece. É Ele que segura nas nossas mãos. Porque se a gente segurar, uma hora a gente solta. Então é Ele quem segura nas nossas mãos. O salmista, logo depois que ele entra no santuário e vê, ele não diz o que ele vê. Eu quero acreditar que ele viu coisas espirituais, irmãos. Porque se a gente for olhar para coisas terrenas, não tem nada, irmãos, que... eu quero essa televisão aqui para botar na minha casa. Meu irmão, isso não me atrai. Eu quero aquele relógio aí para botar no... Não, irmão. Mas se você olhar com os olhos espirituais da coisa, o que Deus já fez, o que Deus faz nessa casa, o que Ele ainda vai fazer, aí você começa a entender talvez o que o salmista está querendo dizer. Até que eu entrei no santuário e vi. Ele não diz que entrou e viu o sacerdote, o rabino, o auxiliar de trabalho, já ele não fala que viu isso. Até que eu entrei no santuário e vi. Então eu entendi o fim deles. Irmão, isso é coisa espiritual, irmão. Tem coisas espirituais que é difícil de entender. Tem coisa que só vai ser revelada na eternidade, mas tem outras coisas que é muito fácil. A gente pega no ar o que Deus tem para nossas vidas. A gente não precisa ser um expert, não precisa ser um mestre na Bíblia para entender o que Deus está dizendo. Nessa noite, simplificando a mensagem que eu quero levar para os irmãos, é se firme nos pés do Senhor, irmãos. Se precisar, descanse. Descanse, porque batalha a gente vai ter a vida toda. Até a morte a gente vai ter batalha, irmãos. Aí eu venci os 300 profetas de Baal, agora eu sou um cara, não é nada. Um recado de uma mulher desestabilizou todo um profeta. Ele fugiu para o deserto por causa de um recado de uma mulher. E pensar que ontem, quarta-feira, ele matou 300. Irmãos, isso aqui, a nossa cabeça é terrível. O nosso psicológico é terrível. Ele precisa de descansar. Ele precisa de descanso. Vocês, mulheres, quando vê esses vossos maridos calados, quietos no cantinho, o que foi? Não foi nada não, deixa ele lá quietinho. Só Deus sabe o que está borbulhando ali na cabeça dele, o que ele está pensando, e vou te falar mais. É sempre em prol da sua casa. Nunca é para si. Eu vou comprar um carro que eu vou fazer, Não. Senhor, o que eu preciso fazer amanhã, o que está faltando? Só tem um, tem que comprar dois. Senhor, e agora, de onde que vem? O Senhor está falando, calma, meu filho, te aquieta, confia. Às vezes Deus não faz mais porque a gente se precipita. A gente quer fazer tudo e a gente não espera Deus fazer. Mas só que para Deus fazer, às vezes a gente tem que passar por escassez, uma ausência, uma falta de algo. E aí você vai ver Deus falando com o irmão, meu irmão chegou aqui, mas Senhor, eu não esperava. Mas o Senhor está vendo, irmãos. O Senhor está vendo a nossa necessidade, a nossa falta. Até porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder de impedir qualquer coisa de chegar na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Ele não é poderoso. Ele é o poder. Ele tem poder para todo e qualquer coisa nessa terra. O que é Deus? O que é para Deus te abençoar, irmão? O que é para Deus te dar um carro, te dar uma moto, te dar uma casa? Eu estou pelejando 10 anos, então continua, irmão. O que você está fazendo? Você está correndo atrás, você está trabalhando. Só meu marido trabalha. Vem você para o joelho, irmãos. Vem você para a casa de Deus orar, buscar pelo seu marido, pela sua casa. Irmãos, eu duvido que Deus não faça. Ainda que Ele não tenha obrigação, tá? Que Deus não tem obrigação. Ele faz pela misericórdia dele, pela graça. Ele prometeu na palavra, ele não pode voltar atrás. Ele não pode voltar atrás e não vai voltar. Então, irmãos, voltando aqui, eu tenho 5 minutos para terminar.
A primeira tópico era sobre isso. Quem nós somos em Deus. Eu quero concluir, irmãos, que nós somos limitados. O primeiro passo é isso. Entenda que você é limitado. Se você venceu, glória a Deus. Se você perdeu, glória a Deus também. Ah, eu conquistei, glória a Deus. Não conquistei, glória a Deus também. Nós somos limitados, dependentes sempre de Deus. O segundo tópico, porque Asaf olhou. Então, cuidado. Muito cuidado com o que você olha no vizinho. Geralmente você não olha para dentro da sua casa, sempre você olha para o lado do vizinho. O casamento de fulano é uma benção, mas só Deus sabe o que é dentro de casa. O carro de fulano, poxa, é uma benção, meu. E eu que nem tenho. Mas Deus está guardando, Deus está levando para o trabalho, aleluia. Em paz e segurança. E o terceiro tópico, o que fazer? O salmista vem dizendo aí no verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. É muito simples, irmãos, aproximar-se de Deus. É simples, ao mesmo tempo é muito difícil, porque a gente põe muita coisa na frente do Senhor. Quando eu estou falando Senhor, não é aqui o Deus só da igreja. É o Deus da nossa casa, é o Deus dos nossos filhos, é o Deus que alcança nossos filhos nas escolas, no trajeto, no caminho. Porque da mesma forma que a gente gostaria de estar 24 horas os nossos filhos estão e a gente não pode, o Senhor pode. O Senhor faz. O Senhor vê. Glória a Deus. Então, quando você se aproxima do Senhor, como é que eu vou me aproximar do Senhor? Aqui, ó, Bíblia, joelho, louvor, uma adoração. Senhor, o Alexandre não tem tempo, eu trabalho muito. A gente vê vários testemunhos de pessoas que vezes para o banheiro orar no trabalho. A gente acha que orar é só o joelho dobrado. Sim, isso é uma reverência. Mas você pode, no caminho da sua casa para o trabalho, estar orando. Glória a Deus. Um amigo meu, cara, 2, 3 faculdades, doutorado, meu irmão, o seu tempo não tem 24 horas não é possível. Ele falou assim, Alexandre, eu priorizo o que é prioridade na minha vida. Não vejo novela, não assisto mais futebol. Eu perdia 2 horas assistindo futebol. Eu amo futebol, mas quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá no YouTube, vejo só os melhores momentos para passar em 4 minutos. Então, no mínimo, eu ganhei 1h30 para me debruçar sobre as coisas de Deus. Ele vai de trem para o trabalho, é mais 1 hora de viagem para ir, 1 hora para voltar. Vez ou outra ele posta a escola da ministra, lendo aí, mexendo na escola dominical, lendo um livro, lendo a Bíblia. E às vezes a gente tem todo o tempo do mundo e não quer abrir mão de nada para se aproximar de Deus. A gente quer se aproximar do vizinho, quer se aproximar do profeta, quer se aproximar da missionária, porque revela, porque canta, porque... Irmãos, não vai adiantar nada. Porque na hora que o bicho pegar, não, a missionária não vai adiantar, não vai resolver o seu problema. A hora que o bicho pegar, não vai adiantar o profeta que revela, ele não vai resolver o seu problema. A Bíblia vai dizer, se do alto não vier, nada recebeis. Então, a mensagem que eu deixo nessa noite para concluir é, se aproxime do Senhor. Ah, já mas eu venho para a igreja. É pouco. Aqui é só 2 horas de culto, irmão. O dia tem 24 horas. A gente tem culto na nossa igreja terça, quarta de manhã, quinta, noite e domingo. É pouco demais para a gente estar só aqui e achar que isso é o suficiente para se aproximar de Deus. Como eu disse aqui, é só a pontinha do iceberg. A aproximação é em casa. A Bíblia vai dizer, fecha a porta do teu quarto. No oculto, onde ninguém te vê. Ora, clame ao Senhor. Ali, quando você se debruça sobre a sua cama, eu acredito que o Espírito Santo está do seu lado. É isso aí, meu filho. Vai, abre a boca, fala. Ainda que Deus já saiba. Tudo que você vai falar e tudo que você nem vai falar, Deus já sabe. Mas Ele quer te ouvir. É assim com nossos filhos, né? Pode falar, você já sabe o que o seu filho aprontou, o que ele fez. Fala, eu quero ouvir de você. Assim é o Senhor. Quando a gente bota o joelho. E se você não conseguir falar, só chorar, não grita, não reclama, não consigo orar. O Senhor traduz as suas lágrimas. Ele vai dizer que o anjo pega no olho e apresenta ao Senhor cada lágrima sua. Então, meus irmãos, o que eu queria deixar para a meditação dos irmãos é isso. Fica calmo, descansa a mente.
descansa o corpo, descansa o seu coração. Deus está vendo, Deus está permitindo certas coisas que é para te moldar, para te botar num prumo que Ele quer que você fique. Quem cresce no berço é bebê, é criança. Adulto é forjado na guerra, é na luta. Não tem jeito. Você tem o direito de chorar, de reclamar, mas de parar, irmãos. Você tem até o direito, você pode até parar, mas infelizmente o maior prejudicado nisso tudo vai ser você mesmo. Porque o que você vai perder nessa caminhada, ainda que chorando, Salmo 126 vai dizer isso, ainda que chorando, gemendo, levando-se a preciosa semente. Então, irmãos, não tem jeito. A Bíblia, não é a Bíblia que tem que se enquadrar a gente, é a gente que tem que se enquadrar. Aleluia. Então, a palavra de hoje para nossos corações é: se acalma. Se acalma. Preste bem atenção na última batalha que você venceu. Quão grande ela foi. E talvez você não esteja nem valorizando mais, porque você já venceu. Então, a próxima que vai vir, não tem para onde correr, vai vir, você precisa estar preparado aqui, mentalmente. A sua mente precisa estar boa para que você tenha ideias, estratégias do que fazer, como fazer. Davi era assim: Senhor, é para eu ir, Senhor, eu vou por onde, Senhor, o que eu faço? E o Senhor sinalizava: quando a copa das árvores balançar, você vai. Davi não vai, você vai morrer. E Deus vai falando com a gente. Nem sempre Deus vai usar o profeta. Às vezes é uma chuva, é um vento, é um fogo, e a gente precisa estar atento. E às vezes a gente não está atento porque a gente está nessa correria, nessa loucura que a vida é. Se acalma, se aquieta. Você está com um problema sério, vai para casa, conversa, alinha com a família, com os filhos. Acalma, o Senhor está vendo. O Senhor vai te justificar. O Senhor vai te honrar. Mas tenha calma para você não se precipitar. Ou talvez uma decisão errada, com raiva, ela é irreversível. Se com a razão você perde ela. Por conta da sua agitação, querer fazer ansiedade, você perde a sua bênção. O salmista Asaf vai dizer que depois que ele entrou no santuário, ele sentia picada nos giz dele. Por tudo que ele falou, era me desviar, porque fulano é isso, porque ele sentia picadas. Porque ele tinha vivido coisas maravilhosas com o Senhor e depois estava querendo se desfazer. A Bíblia vai dizer que é como um cão que vomita e volta para lamber o seu próprio vômito, aquele que desvia do caminho do Senhor. Então que a gente venha ficar com essa palavra de calmaria. Essa é uma noite de calmaria, uma noite de paz que Deus vai trazer ao seu coração. Eu acredito nisso, tá bom? Deus abençoe, que o Senhor fale com nós nos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Se é para Deus, pode ser melhor. Aleluia.